Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com a Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse modelo de blusa assimétrica. Então não esquece de encaminhar essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que ama um lookinho novo. E hoje, meninas, a gente vai fazer então essa blusa assimétrica com esse tecido Florença. Ele tem um leve brilho, é um tecido acetinado, fica lindo o caimento. Para vocês verem que ele fica bonito esse caimento até aqui no meio, porque a gente fez ela no sentido diagonal. Poderia também cortar essa blusa como uma blusa de camiseta mesmo, né, que nem a gente sempre dobra em 4 partes e afastar um pouco o molde, como a gente vai aprender aqui na live. Mas eu acho que no diagonal ele fica o caimento mais bonito e ele até dá um elastano aqui nesse tecido, né, para ficar mais confortável. Então, esse tecido, gurias, vocês podem usar também para fazer vestido de festas. Quem quer um vestido mais estruturado também pode entretelar todo ele. É um tecido bem bonito. Eles têm diversas cores lá na Entre Malhas. Tem uns que são mais gostosinho, porque isso depende muito do fornecedor e até mesmo do tingimento ali do tecido, né? Então, esse aqui ele é bem gostosinho, esse tecido. Dá para vocês fazerem também calça, aquelas calças pantalona, né? Então dá aí para usar a criatividade e fazer diversos modelos. Aqui a gente não entretelou ele, então ele ficou assim mais fluido, mas poderia entretelar também. Esse modelo aqui a gente vai fazer assim assimétrico e somente com um ombro, mas poderia fazer com 2 ombros também, né? Ia ficar bonito. Esse a gente até botou um elástico aqui para ficar mais confortável. Então dá para vocês ir usando a criatividade. Bora pro passo a passo? Aqui, meninas, a gente vai começar fazendo o nosso molde básico, aquilo que a gente aprende lá na nossa comunidade da costura, né? Aquela base do corpo. A gente vai ter que fazer frente e costas. A gente sempre aprende que a gente faz só metade porque o outro lado é espelhado, né? Quem já sabe fazer uma base, aí eu tenho uma base pronta de corpo, né? A gente vai usar a partir dessa base para começar a fazer o nosso modelo. Então, o que a gente precisa fazer até a cintura, porque o restante ele vai ficar um pouquinho diferente, a gente vai fazer essas alterações direto no tecido, tá? Então, ali eu fiz a nossa linha imaginária, fiz ombro, busto, cintura, né? Agora ali fiz o meu degote também. Tô fazendo já as minhas costas, que o degote das costas, ele é mais fechadinho, o ombro é mais alto, né? A cava também fica mais fechadinha. Isso tudo depende da modelagem de cada um, tá, guris? Mas na nossa, aquela receita de bolo que a gente aprende lá na comunidade, é isso a nossa base ali, né? Sempre fazendo as medidas por 4 partes, porque a gente tá fazendo só a metade do nosso corpo, né? Porque o outro lado é espelhado. E ali na cintura também a gente tá botando os 3 da pence. É importante sempre a gente fazer a pence por recortes que a gente faz também, né? Que a pence das costas ela é mais alta, ela vai até a linha do busto. A da frente ela é mais baixinha, né? E ali agora eu tô pintando para vocês enxergar bem o que que é frente, o que que é costas, né? Mas a gente vai fazer alterações ali também. Então, naquela linha da pence, eu vou subir ela em média de 6 a 8 centímetros ali, para ficar mais fechadinha aqui, por causa da gente fazer aquele diagonal. Se eu faço muito degotado, fica o meu peito muito de fora. Na cava ali, eu também subi 1,5 cm, para ele não ficar tão cavado ali embaixo do braço. E nos ombros, eu degotei um pouquinho ali, de uns 2,5, para ele ficar um pouquinho afastadinho do pescoço. No ombro ali, gurias, vocês viram que eu não mexi, eu deixei exatamente a medida do nosso ombro. Eu tô cortando o molde agora só o nosso risco de fora, só as costas. Porque eu não quero aquele ombro muito estreitinho, mas dá pra estreitar também, tá? Eu quis fazer ela mais fechadinha, até pra ficar tapando mais aquele gordinho, né? Que eu sei que vocês preferem mais uma blusa mais fechadinha aqui na cava, né? Tapando mais do que ela mais degotada. Então, pra gente dobrar esse tecido, né? Esse tecido Florença, a gente tá usando 1,20 m, ele lá da Entre Malhas. A gente vai dobrar ele no diagonal. Então, eu vou botar a auréola com aquela parte que a gente que cortaram o tecido ali, né? Ele não vai ficar retinho. A gente vai botar ele no fio diagonal, como um viés. E ali a gente encaixou bem a dobra do tecido e eu aumentei um pouco mais o comprimento dele, uns 32 para baixo, tá, gurias? Vou afastar ele um pouquinho da minha frente, ali da minha dobra, mas eu não mexo na minha cava. Olha como eu desenhei todo o contorno dele, né? Para depois fazer as alterações dele. Ali eu tô vendo agora se do outro lado vai encaixar eu fazendo nesse comprimento com 32.
porque 32 o 32 centímetros que eu aumentei mais de comprimento depois da nossa cintura, para ficar aquela ponta mais compridinha, né? Então, dava certinho o tamanho, dava exatamente o tamanho, porque eu vou tirar na outra ponta a frente. Então, um lado eu tiro as costas, outro lado eu tiro a frente. Então, eu volto com a minha dobra lá certinha. Então, eu tinha riscado toda a volta do meu molde, mas eu fiz essas alterações. Eu posso fazer isso no papel também, tá, gurias? E depois vir pro tecido, mas eu prefiro já fazer direto ali no tecido, né? E lembrando que esse molde, ele não tinha costura, então a gente tá cortando tudo com 1 centímetro maior ali na volta para ter a nossa margem de costura, né? Então, ali na nossa frente, ali na dobra, eu afastei uns 3 centímetros. E na lateral, eu segurei na cava, porque no busto não muda, né? Segurei na cava e só afastei lá pra cintura. Pode ser até uns 7 centímetros, até mais, depende de quanto vocês querem mais rodadinho, tá? Agora a gente vai dobrar do outro lado também em diagonal esse tecido. Vai colocar o nosso molde ali bem certinho na dobra também. Lembrando que agora a gente vai fazer a frente, então a gente vai cortar ali, né? A cava é um pouquinho mais degotada, ombro, o degote também, né? A gente pode até dobrar ali o molde para aproveitar aquele molde depois a gente quer refazer, né? Tem aquele molde ainda, tá? Então, a gente dobra ele ali, deixei bem encostadinho na parte do pescoço, mas na parte da cintura ali, eu já dei aquela afastadinha de 3 centímetros, ó, que é pra dar aquele meio rodado no meio. O que vai acontecer se eu só abrir na lateral? Ele vai ficar, os gominhos tudo pro lado, na frente vai ficar mais reto, por isso que a gente tem que dar esse afastamento na frente também, pra ele ficar o caimento bem bonito. Então, ó, segurei na parte da cava ali, porque ali não muda, e só afastei embaixo. Então, e embaixo lá no comprimento eu aumentei os mesmos comprimentos que eu aumentei no outro lado de 32 centímetros, né? Até no outro das costas eu tinha afastado um pouquinho mais. Dá pra afastar um pouquinho mais também, tá, gurias? Você pode fazer os dois iguais, né? Ali eu fiz a frente um pouquinho menos rodada do que as costas, tá? Então, tô cortando todo com a minha margem de costura de 1 centímetro. Porque essas sobras ali que sobraram nas pontas, ó, a gente pode fazer o nosso revel depois, aquele forrinho curtinho para ficar tudo limpinho, para ficar mais bonito o acabamento também, né? E fica mais fácil também de vocês fazerem o acabamento assim com revel, tá? Então, primeira coisa, quando a gente quer uma peça de um ombro só, a gente corta os dois iguais, para depois a gente tirar um ombro, tá? Então, eu cortei os dois ombros, né, como se fosse uma regatinha normal. E agora sim que eu vou alterar ele. Ali deu pra ver a diferença que eu fiz as costas um pouco mais solta do que a frente. Não tem problema, o que que tem que bater? A largura ali, a lateral tem que estar do mesmo tamanho e os ombros também tem que estar do mesmo tamanho, que é o que vai se encaixar. Assim, o rodado pode ser um pouco maior, porque na cintura, às vezes aqui na frente a gente não quer tanto volume, né? Então daí a gente deixa mais rodado atrás. Mas poderia ser os dois o mesmo tamanho também, tá? Então, vou ajeitar bem ali o meu tecido para ele ficar bem centralizado. Ó, vocês dá pra ver a diferença de um maior do que o outro ali, né? As costas é mais alta mesmo, mas na largura porque eu cortei um pouquinho mais larga a outra. Mas eu vou ajeitar ela para ficar bem centralizada, para mim fazer aquele meu recorte do diagonal ali para ele ficar assimétrico. Então, eu vou marcar bem a altura ali onde acabou o meu moldezinho, que seria a parte mais curta, até a minha ponta lá. Porque a parte mais curta, ela vai ficar na altura da cintura, para uma calça, um cos alto, né? Ou uma saia de uma cintura mais alta, vai encaixar bem certinho. E a ponta vai diminuindo lá, para ele ficar assimétrico, a gente liga com o esquadro, tá? Então, ali o tecido, eu botei ele, os direitos estão para fora, gurias, pra gente já ficar como se a blusa tivesse pronta, para não acabar cortando as duas do mesmo lado ali, a parte dos ombros, ou até do assimétrico ali, para não acabar cortando e depois eles não se encaixarem, né? Então eu sempre falo para vocês, imagina a peça como ela ficaria, então o direito das costas tá pra mesa, né? Eu tô com o avesso dele pra cima das costas, e o direito da blusa tá pra cima também, então ficou avesso com avesso ali os tecidos, porque eu tô riscando eles no direito para ver bem o corte. Agora ali para mim fazer aquele de ficar um ombro só, para quem quer afastar ele ficar um ombro só, a gente vai marcar bem o meio do nosso corpo e depois a gente faz naquela dobrinha lá, faz aquela dobrinha para fazer aquele caimento ali de um ombro só. Então, lembrem que quando a gente faz um ombro só, aquela parte do peito é bem importante a gente não cavar ela muito, porque senão fica muito degotado aqui no peito, né?
Então, e a gente deu uma subidinha lá na cava também, porque conforme a gente faz esse corte, normalmente esse tecido ele acaba descendo e ficando muito degotado. Por isso que a gente já deu aquela subidinha lá para não ficar tão degotado, tá? Então, na parte da cava, mesmo onde tem o ombro, eu posso degotar um pouquinho mais, se você quiser, para não ficar tão apertada aquela cavinha também, já que a gente subiu, né? Porque a gente corta os dois iguais e depois a gente altera. Ali eu só tô cortando ali embaixo só pra emparelhar ele, né? Pra ficar o Vzinho bem certinho. E agora com aquelas sobras eu também vou dobrar no diagonal, gurias. Se a gente fez um no diagonal, o outro também tem que estar no diagonal, tá? Porque quando a gente corta ele no diagonal, ele dá o elastano, né? Que é o nosso viés, que a gente fala, quando a gente corta no viés. Que então ele vai dar um pouquinho de elastano. Esse tecido aqui a gente pegou 1,20 m pra fazer uma blusa de um tamanho 38, mais ou menos. Então, pra gente fazer o revel um pouquinho mais compridinho, acho que 1,5 m ficaria bom, porque daí vocês poderiam fazer o revel um pouquinho mais compridinho, até abaixo do busto ali, né? Ficaria melhor, porque daí não fica marcando também, já que esse tecido é mais acetinado, né? Então, ele qualquer coisinha marca. Então, dá pra gente pegar por um tamanho P, 1,5 m, aconselho vocês, por uma blusa desse comprimento, né? Mas tudo vai variar, né? Eu falo sempre pra vocês, cada caso é um caso, tamanho, a largura, tudo isso vai variar, tá? Então, por um tamanho P de uma blusa com mais ou menos esse comprimento quase até o joelho ali, até o meio da coxa, ficaria assim, com 1,5 m a gente conseguiria aproveitar. Então, a gente dobrou no diagonal, riscou também toda a volta dele ali. E agora eu tô cortando toda a volta bem na linhazinha, toda a volta dele. E eu tô cortando também os dois com 2 ombros. Vou cortar 2 ombros também, pra depois eu separar lá, botando um em cima do outro. Pra garantir, gurias, que eu não vou cortar errado. Acontece muito desses com um ombro só, de acabar cortando no sentido ao contrário, tá? Quando vê, tá um ombro do direito, o outro ombro do esquerdo. Então, tem que cuidar isso, senão depois não encaixa. Então, a outra sobra ali também a gente vai fazer a dobrinha no diagonal. Vamos colocar esse tecido bem na dobrinha, já pegamos a frente, vamos pegar as costas também, dobrar ele bem certinho, deixar na dobrinha e vamos riscar ali toda a volta pelo maior, pelo nosso ombro primeiro. Vamos fazer todo o contorno dela. Esse pozinho que a gente tá usando, esse riscador, é um pozinho de giz, né? Que vocês podem botar até talco dentro mesmo, eles vendem refil. Esse você consegue nas lojas de aviamentos, até na Entre Malhas tem os aviamentos também, riscadores. Tem lápis também para vocês riscar, outros tipos de riscadores, tá? Então, aqui a gente vai levantar e fazer aquela descidinha lá para nós fazer o nosso ombro um só, né? E aproveitando ali, fazendo a parte mais do meio do corpo, vai ficar mais curtinha, gurias. A lateral que fica mais compridinha. O que é importante aqui, essa lateral que eu cortei ali, ela tem que ter o mesmo comprimento da lateral do outro, porque elas vão se encaixar. Então, isso que a gente tem que cuidar. Se uma botei 10 centímetros, por exemplo, o outro também tem que ter 10 centímetros para eles se encaixarem depois, tá? Então, o mais importante ali nas laterais ele ficar um pouquinho mais compridinho, né? Mas se desse no meio também para ele ficar mais retinho, melhor seria, tá? Mas o nosso tecido ali foi o que permitiu. Agora ali eu tô vendo bem o que é direito e avesso, pra gente marcar bem o que é direito e avesso, porque senão fica muito ruim, né? É bom sempre, conforme a gente vai cortando, fazer um risquinho ali, marcar o que é o avesso, o que é o direito deles, pra ficar mais fácil agora da gente ir encaixando. Então, eu vou botar frente com frente, costas com costas, né? Pra gente cortar aquele diagonal ali, pra cortar um ombro, né? Ficar um ombro só. Então, deixei eles bem encaixadinho ali, vou ajeitar bem ele na mesa. Lembrando, como a gente cortou no diagonal, gurias, esse tecido, ele dança mais, né? Porque ele acaba dando o elastano. Então, a gente tem que ir devagarzinho, ajeitando ele com paciência mesmo, né? Pra cortar aquele excesso ali, mas ele tem que ficar exatamente o mesmo tamanho, tá? Pra outro, pras costas também, ó. Eu botei o tecido direito com direito, que é o que eu vou cortar eles, ó. O avesso tá pra cima ali na nossa mesa. E agora eu vou encaixar bem certinho ele e vou cortar um ombro só também ali, fazendo o cortezinho. Porque é o nosso revel, ele tem que se encaixar um com o outro ali, né? E sempre o direito com o direito, tá? Lembrando que esse tecido aqui, a gente cortou ele no diagonal, que é pra ficar um caimento mais bonito, né? E até pra dar mais elasticidade nesse tecido. Mas vocês poderiam dobrar o tecido em 4 partes e
cortar ele como se fosse uma camiseta, né, afastando só um pouquinho no meio e nas laterais. Porém, eu acho que não fica o caimento dele tão bonito, tá? Quando a gente corta uma peça no diagonal, a gente vê que o tecido fica mais fluido, né? Fica mais rodado assim. E por daí esse elastano também que fica mais confortável, tá? Então, cortei todo ele ali, ajeitei, deixar eles bem certinho, tem que ter exatamente o mesmo tamanho, não pode ficar sobra, né? Porque senão vai ficar fofo ali por dentro depois. Então, feito isso, assim a gente já vai conseguir costurar ali, ó, gurias, que a gente vai costurar é a parte das cavas e do degote, pra gente conseguir encaixar depois ombro com ombro, tá? Então, a gente vai botar frente com o revel da frente e costas com o revel das costas e vai costurar só nas cavas e nos degotes ali na reta, né? Mas antes da reta, a gente tem que passar overlock nesse tecido, porque esse tecido desfia, né? Então, tudo que não for ficar embutido, a gente tem que passar overlock nele, pra ele não desfiar, tá? Aqui a gente tá usando uma overlock 4 fios, mas vocês podem usar 3 fios também. Lá na Entremalhas também tem linhas, esses aviamentos, tudo tem lá na Entremalhas, gurias, pra vocês, que assim vocês já conseguem lá comprar o tecido e já ver os aviamentos também, né? Se precisasse de zíper no tecido de vocês, tudo isso, a gente já consegue ver as tonalidades, tá? Pra trocar a linha, a gente sempre vai cortar rente ao rolo e dar aquele nozinho pra ir puxando essa linha nova, né, da cor que a gente quer, e colocar as linhas na agulha. A gente só tirou as linhas da agulha porque o nozinho não passa na agulha, pra recolocar ela ali na agulha de novo. Então, pra passar o overlock, gurias, a gente vai passar só onde ele vai ficar pra fora, que são a parte de baixo do nosso revel, a gente tem que passar. Nas laterais não precisa, porque a gente vai fazer a costura francesa. E nem nas cavas de degote e ombro ali, que tudo vai ficar embutido, então não precisa. E no nosso corpinho ali, a gente nem precisa passar. Então, o único lugar que a gente vai passar mesmo é no revel, na parte de baixo dele, porque o restante tudo vai ficar embutido e não vai precisar da nossa overlock, tá? Lembrando sempre de esticar bem o tecido ali, né, pra não estourar aquela costura. Então, agora a gente vai usar a máquina reta. Na máquina reta ali, como coloca a linha da máquina, né, escolha da máquina de vocês, isso tudo também tem lá dentro da nossa comunidade da costura, tá, gurias? Essas coisas básicas aqui, né, a gente já tem tudo beabá lá na nossa costura, aqui mais ideias para vocês fazerem e o passo a passo de como faz a montagem da peça mesmo, né. Então ali também preencher a bobina, tudo isso tem devagarzinho lá dentro da comunidade pra gente aprender, tá. A agulha também tem lá na Entremalhas, tá? Lembrando que como esse é um tecido acetinado, é sempre importante a gente trocar a agulha, botar uma agulha nova para ele não puxar fio, tá? Porque senão fica aqueles fiozinhos, que a agulha tá rombuda, a gente fala, né? Que ela fica puxando fio. Eu gosto muito das da marca da Singer e Ponta Ouro, tá? E a gente usar uma agulha fininha também, uma agulha 10 ali, porque é um tecido fininho, né? Então, a primeira coisa que a gente vai começar a fazer é botar o tecido direito com direito e costurar ali nas partes que a gente marcou lá na nossa mesa que a gente tinha mostrado, né? A gente vai costurar só na curva ali do degote e na curva da cava. Revel da frente com a frente do nosso corpo e o revel das costas com as costas do nosso corpo também, ó. Então, vou encaixar bem o tecido direito com direito, deixar ele bem encaixadinho. E vou costurar só naquelas curvinhas ali, dando um retrocesso no início e no fim. Como a gente calculou que ia gastar 1 centímetro, né? A gente tem que gastar aquele 1 centímetro também. Lembrando que o nosso ombro a gente fez ele mais fechadinho, mas quem quiser pode fazer mais degotada também essa blusa, né? Eu fiz ela mais fechadinho porque é o que normalmente vocês pedem, né? Uma blusa mais fechadinha pra ficar mais usual, assim, né? Pra não ficar aquele gordinho de fora que a maioria não gosta. Então, vamos fazer na parte do nosso degote ali também, 1 centímetro de costura. Cuidar para ir encaixando ele, vocês viram que eu vou costurando e vou encaixando ele na mão e soltando na máquina, né? Mas quem quiser pode usar alfinete. A alfinete, a dica é sempre comprar aqueles de cabeça de vidro, que são mais fininhos também. Eles não vêm rombudo, né? Eles vêm normalmente bem certinho e acaba não puxando o fio do tecido, tá? Ali que a gente costurou, a gente tem que dar vários piquezinhos, gurias, para desvirar ele, né? Pra ele não ficar repuxado o nosso tecido, como ele é um tecido plano, né? E como ali são partes mais curvadas, a gente tem que dar esses piquezinhos para desvirar ele. Então, vamos fazer tanto na frente quanto nas costas. Depois da costura ali, vamos dar todo o piquezinho, mais ou menos de dois dedinhos, a gente vai dando piquezinho neles. Cuidar para não cortar a costura de vocês, né? Só dando um piquezinho e sempre com a tesoura grande para não perder o fio da tesoura pequenininha de vocês, né? Que aquela lá só corta fio mesmo.
desviramos eles ali, então eu vou botar o direito da peça com o direito da outra peça, vou pegar ali por dentro e vou puxar o outro ombro para encaixar ele ali por dentro, ele vai ficar embutido. Esse acabamento a gente faz muito para regatas, agulhas, quando a gente desvirar ele fica limpinho dos dois lados, né? Então eu posso encaixar bem eles com alfinete, já que esse tecido escorrega mais, né? Vou encaixar eles bem certinho, pontinha com pontinha, e vou costurar 1 centímetro de costura também. Que assim, quando a gente desvirar, ele fica todo limpinho, aquela costura do ombro vai ficar lá pra dentro, ó. Só que tem que cuidar pra ela não dançar. Como esse tecido dança bastante, ó, ele acaba desencaixando ali na lateral. Dá pra gente desmanchar, né, e refazer ele ali, cuidando para encaixar bem ele. Mas como esse é um ombro mais larguinho, eu resolvi fazer um outro tipo de acabamento. Esse acabamento que a gente fez agora é o mesmo acabamento que a gente aprende lá no nosso vestidinho, né, na nossa comunidade da costura, e que fazem também em acabamentos para biquíni, tá? Então, igual eu vou embutir ele, puxar ele ali, só que eu vou pegar só de 2 em 2 camadas. Antes eu tava pegando os 4 tecidos juntos. Agora, como esse ombro é larguinho, eu consigo fazer em círculo ele. Então, eu vou afastar bem as costurinhas ali, uma para cada lado. Botei um alfinete para ele não dançar ali de novo, né? Para ele ficar bem certinho, como esse tecido escorrega mais, né? E vamos dar a largurinha do sapato também, toda a voltinha ali, ó, fazendo todo o contorno dele. Assim não tem tanto erro dele desencaixar, tá, gurias? Mas é importante encaixar as costurinhas ali e não fica aqueles biquinhos, que a gente aprende também lá como que ajeita, né? Mas, lá na comunidade. Mas como esse tecido ali fica um tecido mais grossinho, né? E o ombro era mais largo, eu acho que esse tipo de acabamento ficou melhor, tá? Então agora pra gente fechar a lateral, a gente vai fazer a nossa costura francesa. O que é a costura francesa? Por isso que a gente não passou overlock, porque ele vai ficar tudo limpinho dentro. Então eu encaixei bem a parte da cava com a outra cava e eu tô costurando pelo direito, gurias. Eu botei avesso com avesso e tô costurando pelo lado de fora. Parece que tudo vai dar errado, né? A gente fala. Então costurei pelo lado de fora e aqui eu vou costurar mais ou menos meio centímetro. Como eu calculei que eu ia gastar 1 centímetro, né? Então eu vou costurar meio centímetro ali, para depois eu virar a minha peça do lado avesso e agora sim eu vou costurar ele meio centímetro também, tapando aquela costurinha que eu já tinha feito, ó. Sempre cuidar, gurias, para não ficar aparecendo aquela costura lá, ó. Então eu tô fazendo, achando bem o meinho dela ali, né? E eu tô costurando do ladinho daquela outra, onde acabou aquela outra, eu vou sentindo ela com a mão ali e vou costurando ela ali. Ela vai ficar um pouquinho mais larga do que aquela primeira que a gente fez. Então, se a primeira eu fiz de meio centímetro, essa eu vou fazer de 0,7 a 1 centímetro, né? Que é pra ele não aparecer do outro lado. E assim ficar limpinho, ó, dos dois lados. Por que eu resolvi fazer esse acabamento, tá? Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. E ela fica assim também grossinha por lado de dentro, né? Poderia tombar toda para um lado e fazer pesponto também, mas daí ficaria aparecendo do lado de fora, né? E não era a intenção. A intenção que a gente fez essa costura francesa, gurias, é como ela é uma blusa assimétrica, conforme a gente vai se mexendo, fica aparecendo, né, aquele acabamento ali, para não ficar overlock ali aparecendo também, para não ficar porque fica feinho assim, né? Fica mais bonitinha ela fazendo essa costurinha francesa. E até porque quem não tem overlock, né, já fica uma peça, um acabamento para vocês aprenderem aí, para quem não tem overlock. Porém, a costura, né, dá mais trabalho que a gente tem que fazer 2 costuras, mas o acabamento fica bonito. Então, a gente encaixou bem o meio da cava ali, costurei pelo lado direito, ó, e agora eu vou costurar pelo meu avesso do tecido, escondendo aquela costura ali. Cuido para ficar bem o meio, bem certinho, né? E eu vou tapar aquela costurinha que eu tinha feito antes, ó. Assim ela vai fazer a costurinha francesa nas 2 laterais. E ele fica bonitinho o acabamento dentro e fora, né? Ele não fica parecendo nem aquelas overlocks mesmo, né? A gente passou overlock só embaixo do revel mesmo, que não tem overlock. Poderia essa blusa fazer um zigue-zague ali, né? Como é uma peça também que vai pouca overlock ali, e é só para ele não desfiar, poderia fazer um zigue-zague bem fechadinho no ponto 0 ali, só para ele no ponto 0, no ponto 1,5, para ele ficar bem fechadinho, para ele não ficar desfiando, né? Então, fechei toda aquela minha lateral ali até o fim, lembrando sempre de dar aquele retrocesso, né, no início e no fim, para quando forçar a peça ela não abrir. E assim, aquele nosso revel, ó, para quando a gente vai vestir a nossa peça, ele não ficar virando. Sabe aquela peça quando a gente veste, ó, olha, o acabamento fica todo bonitinho dentro, fica tudo limpinho.
Então, aquela nossa peça, para ele não ficar virando aquele revel pro outro lado, a gente pode costurar ele ali. Mas antes disso, a gente vai ter que fazer um pespontinho na nossa cava ali, gurias. Então, eu vou tombar aquela minha costura pro lado do revel, vou começar lá do ombro, venho costurando fininho aquela costurinha, vou tombando os dois lados da costura, tá? Eu tombo ele pro lado do revel e assim eu vou costurar até um pouquinho antes da minha lateral ali. Para fazer o outro lado também, vou virar ele lá, começo tanto da parte de baixo quanto do ombrinho, mas tombando ele sempre pro revel e costurando ele fininho ali para ficar mais grossinha aquela costura da cava, porque a gente faz aquele pespontinho, ele não vai até, eles não vão se emendar, tá? Ele fica um pedacinho do ombro sem costurar mesmo, e um pedacinho da cava, tá? Se vocês repararem isso nas peças, que é para ele ficar mais firme para não ficar tombando aquela costura, né? E agora ali na lateral, para aquele forrinho não ficar erguendo, igual a gente faz lá no nosso vestidinho na comunidade, a gente vai botar lateral com lateral e passar uma costurinha só para segurar ali, né? Que assim quando a gente veste, aquele forro não ergue todo, não embola lá, né? Então, vamos fazer do outro lado também, gurias. Antes da gente fazer o outro lado, fechar o acabamento ali, a gente tem que fazer o acabamento com elástico, a gente vai fazer uns detalhezinhos diferentes, tá? Então, primeiro a gente vai fazer a nossa bainha, vai costurar meio centímetro toda a volta da nossa parte de baixo da blusa ali, que é uma costura de guia, a gente fala, né? A gente vai passar essa costurinha de guia para depois só dobrar e redobrar ela ali, tá? Então, a gente tá dobrando, tá costurando ele meio centímetro, parece só tá passando uma costura, não tá fazendo nada, mas ela é a nossa costura de guia, então é importante ela ficar retinha também, porque vai ser a nossa guia, né? Que assim fica mais fácil da gente virar e revirar ali. Ali eu só tô cortando pra emparelhar ele, que como é Vzinho, né? Ele fica os biquinhos. Então assim eu vou dobrando e redobrando ele bem certinho naquela costurinha. Então eu dobro na costurinha e redobro bem onde acabou aquele tecidinho. A gente já fez essa bainha aqui no canal também, né? Então, assim, eu vou dobrando e redobrando todo ele. Vou ajeitar já ali naquele bico, né? Porque como ele fica em um Vzinho, vou ajeitar bem ele ali, dobrar e redobrar o cantinho. E já vou deixar alfinetadinho aquele pedaço ali pra me encaixar naquela parte. Porque eu vou dar sequência na costura, vou passar por ali. Então, eu já vou ajeitar ela ali pra ficar mais fácil de quando eu chegar ali, ele já se encaixar, né? Quem quiser pode alfinetar toda essa bainha, né? Mas eu falo alfinete é vício, né? Quanto mais a gente bota, mais quer colocar. Então a gente vai tentando fazer coisas à mão mesmo, com o tempo vai melhorando, né? E a gente vai se desapegando dos alfinetes, né? Mas em alguns casos é importante a gente botar, por exemplo, aquele cantinho ali, como ele é mais chatinho, né? Daí a gente bota o alfinete. Então eu vou toda ela virando e revirando aquela costurinha bem fininha, guris, e vou costurando bem no meio dela, né? Existem sapatos, que essa bainha de lenço que se fala, né? Tem uns sapatos também que vocês podem usar, mas tudo é peças para vocês comprarem, né? E tudo até vocês acharem a sapata. Eu falo, quando vocês compram assim, um monte de sapato, até vocês acharem a sapata que vocês comprarem, lembrarem como é que usa, né? Eu acho que é mais fácil a gente aprender essas diquinhas e usar essa mesma sapata aí seguindo, né? Então, tudo é, claro, é prática e de tanto vocês usarem. Quem faz muita bainha de lenço, né, vai fazer muito, aí vale a pena investir numa sapata assim. Mas quem vai fazer uma vez lá que outra, daí não vale tanto a pena, né? Então, vamos fincar a agulha pra gente ajeitar ali o tecidinho. Quando chega na curvinha ali, ele é mais chatinho, né? Ele quer sair fora do lugar. Finca a agulha ali pra ajeitar ele. E assim a gente vai costurando todo ele bem na beiradinha. Que pode ajudar vocês também empurrar com a pontinha da tesourinha, guris, porque fica mais grosso ali, ainda mais por causa da costura, né? Então tem que ir devagarzinho mesmo naquela parte. Mas o restante é bem tranquilo, ó. Vocês vão dobrando bem na linhazinha que vocês fizeram e redobrando ele. Aquela bainha, até quando a gente costura, parece que ela ficou meio repuxada, assim, meio onduladinha, mas depois quando a gente passar no ferro também, ela já vai assentar, tá? Então, vamos dobrar e redobrar ele ali. Outro acabamento podia fazer com um viés por dentro também, poderia botar para fazer o acabamento dessa blusa, né? Ou fazer ela toda dupla, só que ficaria mais grossa, ela ficaria mais pesada. Eu acho que assim a bainha de lenço dá um trabalhinho ali, mas que ficou o acabamento mais bonitinho, né? Então, ali, se a costura ficou meio tortinha ou ficou ruimzinha ali, ficou escapando no iniciozinho, dá pra gente desmanchar aquele pedacinho, ó, gurias, e já seguir aquela costura até pra já ajeitar aquela pontinha do início que já tinha ficado ruimzinha.
Então, já fica de dica para vocês. Quando começou, não deu muito certo, segue a costura, mas quando chegar lá no final, daí dá uma desmanchadinha naquela partezinha e aí o mendinho vai ficar um pouquinho mais pra frente, mas daí ele vai ficar todo certinho, né? Feito isso, gurias, a gente vai usar um elástico para botar ali no nosso degote. Como ele fica com um elastano, assim, né? A gente vai, ou a gente poderia ajustar embaixo do braço, né? Ou poderia botar um elástico ali para ele ficar o acabamento. Mas como se a gente ajustar embaixo do braço, ele tem que ficar bem certinho, exatamente o tamanho do busto da pessoa, né? Como para venda, alguma coisa assim também, com o elástico ele fica para mais tamanhos de busto, né? Vocês conseguirem vestir. Ainda mais que é um tecido que não estica muito, né? Então, assim, ele dá mais elasticidade. Então, para botar o elástico, a gente tem que cuidar para ele tombar ali e ele não ficar aparecendo do lado de fora. Então, quando a gente colocar esse elástico, ele vai ficar do lado do tecido de fora, não do lado do forro, tá? E a gente vai botar ali por dentro, onde a gente tinha passado aquela costura. Esse elástico, ele tem que ficar uns 4 dedos menor que o tamanho desse comprimento ali do nosso degote, né? E a gente não vai fazer a circunferência também. Fez o da frente, para, depois vamos fazer o das costas e para também, tá? Então, para botar aquele elástico, eu marquei bem o meio do elástico e o meio do meu degote, botei um alfinetezinho ali para segurar. O elástico tá do lado do meu tecido principal, não tá do lado do meu forro, né? E eu vou botar ele bem coladinho ali naquela costura, né? Bem no meio, mas que o finalzinho do elástico fica bem coladinho na costura. E assim eu vou seguindo todo ele, esticando sempre o elástico, né? Na frente e atrás ali, pra ele dar aquela enrugadinha depois, ele ficar bem firmezinho nessa parte do busto, né? Então, feito isso do elástico, gurias, ó, assim ele fica forçando ele mais ali, né? E agora a gente vai fazer o mesmo pesponto. O mesmo que a gente fez lá na cava, a gente vai fazer agora aqui no degote. Então, eu tombo esse elástico, a minha costura tudo pro lado do revel. E eu vou esticando esse elástico também, costurando bem no meio do elástico, tombando essa costurinha ali para ficar mais firme também. Que daí assim ele vai ficar grossinho e aquele revel ele não vai ficar virando ele ali, né? Ele não vai querer ficar subindo para não ficar aquela bordinha aparecendo. E com o revel também o acabamento fica mais bonito da gente fazer, né? Esses acabamentos de degote de cava, tá, gurias? Então, feito o pespontinho num degote ali, vou fazer do outro lado também, ó. Comecei da lateral, tombei aquela minha costurinha pro lado do revel e vou esticando bem ele, né? Tem que esticar bem o elástico para depois quando vestir ele não estourar, né? Estica bem esse elástico ali. Esse elástico ele não é tão franzido mesmo, né? Ele é só para dar uma forcinha. Como eu falei, ali faltavam uns 2 dedos para ficar firmezinho no busto, então eu cortei o elástico uns 4 dedos a menos para ele dar mais firmeza, né? E ele dá um leve franzido, mas quando a gente veste no corpo, ele fica esticadinho, daí nem aparece, tá? E assim já fica firmezinha ali a nossa costura, ó. E agora é só segurar aquele revel lá na lateral, que nem a gente fez do outro lado, ó. Então, eu botei lateral com lateral e vou costurar. Quando eu costuro essa costura, eu tenho que costurar ela bem no meio daquela costura que eu tinha feito, entre a ponta e aquela costura, para ela não ficar aparecendo, ela é só para firmar mesmo, só para ele não erguer, ó. E assim já fica pronta a nossa blusa. E assim finalizamos mais uma live, gurias. Espero que tenham gostado do passo a passo. Vou deixar aqui do lado o QR Code lá da Entre Malhas, onde vocês conseguem adquirir esses e outros tecidos. Vou deixar aqui do lado também o QR Code da minha comunidade da costura, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça, né? Então tem o nosso beabá da costura. Aqui são aulas mais avançadas, dando de ideia para vocês, né? Modelos que vocês podem fazer e utilizando também os tecidos lá da Entre Malhas. Então, lá no Beabá da Costura, né, na nossa comunidade, tem tanto da escolha da máquina, como botar zíper, fazer bolso, né? São pecinhas miniatura, que nem tem nos quadrinhos aqui, pecinhas miniaturas que a gente faz, que é um treino pra gente aprender a manusear a máquina, né? Tudo isso é aprender primeiro com tecidos mais firmes, que não estica, que não escorrega, né? Que não desfia. Então, é um processo que a gente vai fazendo pra gente aprender a lidar com os tipos de tecido depois, que estica, que escorrega, que desfia. Então, a gente vai aumentando o nível aos pouquinhos. Então, a gente tem toda essa base da parte da costura, da parte de acabamento, como faz montagem de peça, né? Tudo tem lá dentro. E tem também a nossa parte de modelagem, onde vocês aprendem a tirar as medidas do corpo da pessoa e criar a base ali no papel, né? Que eu falo que é tipo uma receita de bolo, que a gente vai seguir sempre aquela receita para qualquer pessoa, só vai inserindo ali as medidas. Então, dentro daquela parte de modelagem básica, que a gente aprende aquela receita de bolo, a gente vai aprender as coberturas do bolo, a nossa
alteração da roupa. Se é uma blusa decote V, se é uma manga princesa, se é um tomara que caia, né? Isso tudo tem lá dentro também mostrando as alterações para vocês, até mesmo de blazer. E lá dentro, gurias, também tem a nossa parte dos moldes prontos. Então tem o modelo lá de uma blusa eu fazendo, tem o passo a passo de como vocês confeccionam aquela blusa e tem um molde para vocês baixarem também do PPL GG. Então tem tanto para quem quer aprender alguma coisa do zero ali, né? Fazer a peça do zero, quanto para quem já quer pegar alguma coisa pronta, né, e já sair fazendo. Então, na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!